Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h29, 6h29, horário de Brasília. Muito bom dia, paz do Senhor a você que sintonizou agora a TV Manaim pela Parabólica, canal 126, ou você que abriu aí o seu aplicativo no seu smartphone de última geração, que você adquiriu aí na última Black Friday. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho mesmo, de coração. Queridos, eu tenho um pedido aqui a fazer para você que mora aqui em Vitória, principalmente você que mora aqui em Vitória. A nossa irmã Rose Rondelli Freitas, mais conhecida como a irmã Rose, esposa do pastor José Freitas, está aqui sempre com a gente, né? Ela está precisando tomar sangue, porque ela está fazendo uma transfusão de sangue. E o que acontece? Devido a poucas bolsas de sangue O negativo, ela só tomou 3 bolsas até agora e precisa de mais 3 bolsas. Então, por favor, você que mora aqui em Vitória, Kleber, só tenho sangue O positivo. Ok, você pode até ir lá doar, que vai ajudar o Hemocentro, e é uma bênção. Você vai estar ajudando outras pessoas também. Mas se você tiver sangue O negativo, por favor, né, faça esse ato de solidariedade e vai lá, procura o Hemóis ali na Avenida Leitão da Silva. Quem mora aqui em Vitória sabe o que eu estou falando, onde é. Ali ao lado do Hospital Med Senior, tá bom? Perto da Unimed ali também. E você pode doar o sangue O negativo para a nossa querida irmã Rosilene Freitas, ou Rose Freitas. Amém? E se você tem sangue O negativo, ontem uma irmã até foi lá, ok, ela precisa de mais sangue O negativo. Então, por favor, você que tem sangue O negativo, conhece alguém da sua família que é doador, então, por favor, nos ajude aí, tá bom? A irmã está precisando e vamos não só orar, mas também agir, né? Atitude. E não podemos titubear, como diria o pastor Paulo, o nosso querido pastor Paulo Cosme. Então, se você puder, por gentileza, tá bom? Muito bem, deixa eu mandar aqui um abraço para o aniversariante, Ana Laura, filha do pastor Daniel Júnior, Ana Laura, lá de Guarapari, lá no ali de Guarapari, né? Daqui é pertinho daqui de Vila Velha, em Guarapari, 40, 50 quilômetros. Ela está aniversariando hoje. O pastor Daniel Júnior está lá em Iuna, trabalhando, que é no sul do Espírito Santo, quase chegando ali em Manataízes, né? E tá mandando um abraço para sua filha, Ana Laura, e nós também, viu, Ana? Deus te abençoe, tá? Felicidades, receba um abraço do seu pai e nossa aqui da Rádio Manaim. Também quem está aniversariando é o Vitório Fidalgo Maio. Vitório Fidalgo Maio. Ele está completando 5 aninhos. Ele é neto do nosso querido irmão Marcelo Maio, lá de Mogi das Cruzes, São Paulo. Um abraço, Vitório. Deus te abençoe, viu? Receba um abraço aí do seu avô. E claro, nossa aqui também da Rádio Manaim. Quero mandar um abraço ao Samuel e a Denise, esse casal abençoado, lá de Patinga, Minas Gerais. Também o meu querido pastor Erli de Florianópolis. Pastor Josué Emerique, meu Deus. Olha, pastor Josué, tá ouvindo a gente lá, tá vendo a gente. Eu não tenho nem roupa para esse evento. Abraço, pastor Josué. Querido, pastor muito querido, amigo. Um abraço ao meu querido pastor João Ridolfi. Olha só, pastor João Ridolfi aqui da Serra. É o genro do Jorginho. É mais conhecido como genro do Jorginho. Um abraço, querido pastor João. Homem de Deus, né? Homem de Deus, um servo abençoado. Ele falou comigo assim, eu tive com ele no Manaim, falou assim, Kleber, rapaz, tava eu perto de outros pastores, ele falou, rapaz, não tô dormindo desses dias direito, tem uns 3 dias que eu não durmo. Aí o pastor que tava meu falou assim, sério, só passando? Eu falei, não, só durmo de noite. Meu Deus, pastor João Ridolfi, meu Deus. Se ele não existisse, tinha que ser inventado, né? Um grande abraço, servo de Deus, um grande abraço, viu, querido? Há um pedido aqui de oração pelo irmão César de Florianópolis, está de coma lá em Florianópolis. Irmão César, vamos orar por ele. Orar pela irmã Ana Rosete, esposa do pastor Wallace Rosete, também está internada. A irmã Rose, esposa do pastor José Freitas. E o irmão Anderson Godoy, que passou por uma cirurgia no joelho. Orar por esses irmãos que precisam das nossas intercessões. Amém, queridos? Oração também pelos familiares do pastor Arimateia. Ele passou para o Senhor agora pela manhã. Não sei se foi ontem à noite, eu recebi agora pela manhã. Ele estava em Porto Alegre, né? Ele estava... Ele passou por uma cirurgia e pós-operatório. Amém. Orar. Acrescentar pois, fala perto do microfone, pastor. O diácono Solimar,
Diácono Solimar. Ele fez um transplante de fígado, né? Está se recuperando lá. E pudesse pedir umas orações para a vida dele. Diácono Solimar é daqui de Vila Velha? De Glória 3, Glória lá 3. da minha igreja lá. Peço aos irmãos que estejam orando pelo Diácono Solimar, precisando também restaurar a saúde. Só posso dar uma bênção a ele ali em Glória 3, é um bairro aqui de Vila Velha. Nas suas orações, por favor, coloque o nome do nosso irmão. Precisa das nossas intercessões. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito ser efeitos. Somos corpo de Cristo, temos que orar uns pelos outros. Amém, queridos? Anote aí, Diácono Solimar. Muito bem, o texto trazido pelo pastor Daniel Monteiro, e nós vamos abrindo aqui oficialmente o nosso pós-madrugada. Hebreus 3, 7, 8, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, ou no dia da prova, ou no dia do teste, no deserto. O pastor Daniel até comentou aqui, ele fez essa colocação durante a mensagem, a explanação da mensagem, sobre o povo ali no deserto, não é? E o texto fala exatamente sobre isso. Aliás, o Espírito Santo, aqui no livro aqui do autor dos Hebreus, o Espírito Santo nos alerta, pastor Daniel, para não cairmos nesse erro e desprezarmos, não darmos crédito, que a palavra é essa, não considerarmos. Não dar ouvido aqui no hebraico é não considerar, é não dar crédito à palavra de Deus ou à voz do Senhor, porque poderemos pagar um preço muito alto. Assim como os nossos irmãos no deserto pagaram um preço muito alto por não ouvir a voz do Senhor. Peregrinaram por 40 anos, uma viagem que poderia ter feito em 15 dias. Então, muitas vezes, nós ouvimos ou permitimos que vozes do mundo, pessoas, amigos, parentes, a voz da dúvida, nos conduzam de maneira errada. Mas Deus, através do Espírito Santo, nessa manhã está nos alertando, nos falando para que quando ouvirmos a sua voz, como hoje, por exemplo, não a desprezarmos, né? Não taparmos os nossos ouvidos. Porque se fizermos isso, quando tentarmos nos aproximar dele, pode ser tarde demais. E eu me refiro aqui ao arrebatamento da igreja. Paz, Senhor, pastor Daniel. Pai do Senhor, Kleber. Quando a gente pensa no povo de Israel, tantas coisas que eles viram, né? Eles viram todo dia, na parte do dia, uma coluna de nuvem para tapar o sol. À noite, o fogo para o frio, para não passar o frio, que o deserto quente de dia, frio de noite. Viu o pão, né, cair do céu, né, o maná. E a gente pensa, poxa, esse povo não prestou atenção nisso, era tantos sinais e não foi suficiente. E hoje, tudo que foi profetizado em todo o tempo se cumpriu à risca. Todas as promessas se cumpriram, todos os sinais estão aí, está tudo diante do olhar do homem, né? Não precisa se cumprir mais nada. E é a mesma coisa. E os sinais, a voz do Senhor é a mesma, ela continua falando ao coração, só que o homem prefere ouvir aquele que vem com a má notícia. Olha, não, isso é mentira, isso é... A terra é boa, mas não vai não, fica aqui. É muito gigante, vai dar muito trabalho. Muito trabalho. Mesmo, e é interessante, né, uma coisa que até tinha colocado aqui, não falei, mesmo, eles ficaram mesmo sabendo que o deserto era um lugar insalubre. O deserto não é um lugar para se ficar, se você não é... É para passar, Isso. Exatamente. Eles preferiram ficar no deserto ou até morrer no Egito, como alguns falaram. Não era melhor morrer no Egito, né? Com medo, né, de dar esse passo a mais. Sim. Então, muitos preferem continuar essa vida que a gente já vive esse momento de pré-tribulação, né, na nossa pele, né? Mas a gente quer ir embora daqui, né? A gente quer ir para a glória, a gente não quer ficar aqui. Esse lugar, para o servo de Deus, ele é insalubre, é o lírio. Perfeito. Né, como nós vimos em Cantares, na igreja é como o lírio, né? Aquela planta cheirosa, branca,
né? Mas ela está no meio do charco, mas ela está ali dentro, mas separada, né? Tem um pendão que separa ela daquele lodo ali. Então a igreja não quer mais estar nesse lugar, ela quer estar na glória com Cristo. Muito bem, são 6h39 e no verso 9, pastor Luiz Zanoni, desse mesmo texto, nós lemos aqui os 7 e 8, né, os textos, mas o 9 diz assim, na parte B, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Ou seja, por 40 anos Deus se manifestando, vendo milagre, o pastor Daniel acabou de colocar, nuvem para proteger do sol, o fogo à noite para proteger, para aquecer do frio, para proteger dos animais peçonhentos, do inimigo. Olha, na hora de... vocês fiquem tranquilos, na hora que tiver que sair, a nuvem vai se movimentar. Nós vamos avisar. E quando tiver que parar, quando chegar no lugar, a nuvem vai parar, você para também. Então, a roupa ela não ficava velha, as sandálias não quebravam. Mas o que nós vamos comer? Não, Deus vai providenciar. Ou seja, milagre sobre milagre todo dia. Aí nós olhamos a Bíblia hoje, que eles não tinham a Bíblia lá na época, e tudo se cumpriu literalmente como o Senhor falou. E hoje nós falamos assim, poxa vida, como é que esse povo não cria em Deus, vendo tudo isso? Aí eu trago para nós hoje, pastor Luiz Zanoni, o que Deus tem feito nas nossas vidas durante todos esses anos, esse mundo onde nós estamos. E a pergunta é mesmo, meu Deus, será que as pessoas não estão vendo o que Deus está fazendo? Para o senhor pastor Luiz Zanoni. Pai do senhor Kleber, pai do senhor, nossos irmãos da bancada. O nosso Deus, o Kleber, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus do passado, né? E o Deus do presente hoje. Né? E o que eles viram no passado, esses 40 anos no deserto, hoje nós estamos vivenciando também. Né? O deserto hoje é esse mundo que nós vivemos aqui, mas não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui, mas estamos de passagem, porque nós fomos alcançados também, né, pelo Senhor. E nós vivenciamos o que eles vivenciaram no passado, só com uma diferença, né? Nós estamos definidos na presença do Senhor, né? Perfeito. Aquele que é definido, pode vir a luta que vier, pode vir a tempestade que vier, mas ele está firme naquele que um dia chamou para a presença dele. Ele entendeu esse projeto maravilhoso que o Senhor veio, né, e nos deu esse projeto. E nós estamos inseridos nesse projeto, né, que é o projeto da salvação. E esse projeto vai se dar muito em breve, quando nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Então, as perseguições, as lutas, as calúnias, às vezes, vêm, né, para tentar tirar você da presença do Senhor, para tentar abalar a sua fé. Mas se você está firme no Senhor, se você se definiu na presença do Senhor, nada, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nesta hora, vai abalar a sua fé. Né? Se você estiver firme mesmo, definido e querendo a obra do Senhor, nada. Pode vir mais alguém querer te tirar da presença do Senhor. Eu ouvi falar isso, ouvi falar aquilo. Não, você tem que focar no Senhor, é aquele que te salvou. E Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses, quando os irmãos ali de Tessalônica, eles estavam sendo influenciados por vozes, por pessoas, por cartas, por epístolas, e Paulo fala assim, olha só, não é bom que vocês sejam levados de um lado para outro, como crianças, sendo influenciados assim, vocês têm que estar firmados no Senhor. Meninos inconstantes. Meninos inconstantes, obrigado, pastor. É isso mesmo. Então, a gente tem que estar definido, não tem... E essa última hora que nós estamos vivendo, as pessoas têm que ter essa consciência. Eu estou definido na presença do Senhor e acabou. Você não pode querer retroceder para trás ou para o lado. Não pode recuar. Você tem que seguir, você tem um alvo a atingir. E o nosso alvo nós sabemos quem é, né? Que é Jesus, na eternidade. É um encontro nosso, é um encontro com a igreja fiel, na eternidade com o Senhor. E não tem mais, meio termo mais. Né? O pastor Geodeti fala muito isso, né?
Hoje nós temos que estar definido. Você quer a obra? Bem, não quer. Segue o seu rumo. Não é verdade? Então nós, como servo do Senhor, nós temos essa consciência. E vamos prosseguir. Porque a qualquer momento, a quarta trombeta vai tocar, meu irmão. Você tem que estar na posição. Você tem que estar ali, em comunhão com o Senhor, buscando a sua face dia após dia, porque a salvação não é um dia salvo para sempre, mas é todos os dias, é um processo, e você está nesse processo. E você vai chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. E ontem até a gente está comentando sobre isso aqui, pastor Mauro Brito, sobre a palavra ontem foi sobre arrebatamento também. Foi em 1 Coríntios 15, 52 que o pastor trouxe a mensagem, quando fala do arrebatamento. Fala não abrir e fechar de olhos, ou seja, é um décimo de segundo, é algo, é a palavra usada até átomo, que é menor divisão, ou algo, acho até indivisível, é tão rápido que não dá tempo. E a palavra diz, olha, vai ser assim. Então, por exemplo, o pastor Daniel colocou aqui que o povo de Israel endureceu o coração. Eles preferiram dar ouvido à voz da mensagem negativa. Olha, Deus falou que a terra é boa, mana leite e mel, olha, que é nossa, Deus nos prometeu. Aí entra o mas tem gigante, mas se Deus não mandou, meu Deus, se Deus mandou, então foi o que Josué e Caleb falaram. Mas o povo preferiu ouvir o discurso da voz negativa, do problema. Não, olha, eu gosto muito do culto da sua igreja, mas 7h30 é um horário que não bate com o meu horário, enfim. Não, eu gosto muito de oração, de ler, eu gosto muito de ler a Bíblia, mas me dá um sono, olha, então sempre tem esse mas. E agora Josué e Caleb não. Olha, subamos animosamente, se o Senhor falou, Ele vai nos dar, porque aquilo que Deus promete, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E o texto aqui fala sobre isso. Não endureceu o coração. A palavra aqui, não endureceu o coração no original, significa não se colocar teimosamente, insistentemente na contramão do Senhor. Ou seja, você vai haver um choque, vai haver um conflito aí, e garanto a você que esse conflito não vai ser muito bom, porque a palavra do Senhor, ela vai se cumprir independentemente do que eu acho ou que eu deixo de achar, pastor. Certamente, Kleber. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, os pastores da bancada. E o interessante, Kleber, é que a palavra usada, é esclérino. Esclérino é insensível, duro, aquele que é obstinado, não endureçais e não deixe o seu coração esclerosar. Aí seria uma esclerocardia. E aí nós vamos entrar, exatamente, seria uma esclerocardia. Dureza do coração. Aí nós vamos para a questão do coração, que tanto em hebraico quanto em grego, ele fala de coração, mas no sentido da mente. Isso. No sentido daquilo que é a obstinação da mente, É como você estava falando, o mais, Mas é o meu tempo, a minha família, são os meus bens, é o meu entendimento, é a minha ciência, Então é a obstinação da mente. Então o que aconteceu no deserto com Josué e Caleb é que eles não deixaram a mente deles dominar aquilo que vinha da parte do Senhor. Eles não deixaram que a mente deles atrapalhasse a operação do Senhor, na realidade, Eles deixaram a mente deles flexível ao Senhor, ou seja, eles deixaram que o Senhor pudesse tomar conta de todas as coisas. E isso é um segredo, é um mistério que o Senhor tem nos apontado, nos revelado. Nesta última hora, há uma operação do Espírito Santo, como diz o profeta Joel, eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, o Espírito seria derramado, ou seja,
haveria uma operação tal do Senhor que operaria de tal forma na vida da igreja, de todos os homens que estivessem com a sua mente flexível ao Senhor, a sua mente voltada para o Senhor, né? que estivesse na condição de aceitar. E é por isso que nós falamos, aceitar Jesus como Salvador. Né? A palavra aceitar Jesus como Salvador é ter a mesma mente de Josué, Caleb, de Daniel, que em off aqui o Kleber citou, né? Que ele colocou no seu coração, né, Daniel? 1:8. Não aceitou em seu coração. Não aceitou em seu coração. Né? Se contaminar com as iguarias. Então, dominar a mente de tal forma que ela não se endureça e possa ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua palavra. Isso é um mistério desta última hora. Porque quando nós deixamos a nossa mente ser guiada pelo Espírito Santo, nós vamos olhar para a palavra e nós vamos ver que a profecia está se cumprindo, como o pastor Daniel falou. Os sinais estão aí para todos verem. As profecias, os juízos. Isso me fez lembrar aqui de Faraó, que ele viu as profecias acontecendo e mesmo assim endureceu o coração. E olha a consequência de Faraó, onde ele foi parar. Exatamente. Isso é uma consequência muito grave, porque é num abrir e fechar de olhos. Eu costumo falar com as crianças o seguinte: quando nós, fechem os seus olhos, quando abrirmos os olhos, já estaremos na eternidade. Né? Então, o abrir e fechar de olhos. Né? Abre os olhos e já estará ali no banquete celestial, um encontro com o Senhor Jesus. Né? Essa operação maravilhosa na vida daquele que não deixou o seu coração esclerosar, né? Não deixou o seu coração endurecer, né? Mas que foi solícito à voz do Senhor. E isso é um recado e um conselho, um aviso do Senhor para nós, igreja. Porque o Senhor, nesta hora, o Espírito Santo, ele se volta muito para a igreja. Nesta hora, o Senhor está falando conosco. Não endureça o coração. O Senhor disse para não ir, não vá. O Senhor disse para não fazer, não faça. Porque a obediência, ela é maravilhosa para nós. Né? A desobediência é como rebelião e pecado de idolatria. Então isso é muito sério. Rebelião é se voltar contra o Senhor. Voltar-se contra o Senhor. Então, resistir. E isso não foi bom para Israel. Não foi bom para Faraó, que estava no mundo ímpio, e não será bom também para nós como igreja. Não é bom para ninguém, né? Mas obedecer ao Senhor é sempre uma bênção, né, para todos nós. Então deixa eu aproveitar aqui também que está conosco aqui o pastor Guilherme Campos, com esse terno azul royal, e perguntar como cuidar para não ter um coração de pedra ou um coração esclerosado, para que não possamos resistir teimosamente contra a palavra do Senhor, pastor Guilherme. Paz do Senhor. Pai do Senhor Kleber, os pastores da bancada, o Anderson e os irmãos que estão conosco, nos assistindo, nos ouvindo. Tem que ter o coração mole, né, Kleber? Totalmente não pode endurecer, pelo Senhor, né? Um coração sensível, isso, quebrantado. Salmo 34 isso. Diz que perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado. E jamais desprezará um coração contrito. Exatamente. Então, a igreja fiel, ela entende isso, porque ela é dependente do Senhor. E os pastores estavam falando aqui, e eu estava vendo tudo aquilo que a carta aos Hebreus fala acerca da supremacia de Cristo, né? Porque a carta foi endereçada aos judeus, aos hebreus. E eles, o autor a quem o Espírito Santo usou para escrever essa carta está narrando acerca de quem é Cristo. Porque eles tinham um sincretismo religioso. Sim. Eles criam nos profetas, em Moisés, mas eles não discerniram o dia da visitação.
de quem era o Senhor Jesus e daquilo que Jesus veio fazer neste mundo, que foi salvar o homem. E aí o pastor Daniel pontuou bem. Se você for ler o capítulo 3, você vai ver que não é só essa vez que ele fala de ouvir a voz e não endurecer o coração. Nesse mesmo capítulo fala 3 ou 4 vezes. Exatamente. E depois fala do poder da palavra, né? Porque lá no capítulo 4 que segue também fala a palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante, é 4:12, né? Que está discorrendo também dessa mesma questão de não endurecer o coração, né? E viver pela palavra. E aí o pastor Daniel, o pastor Mauro, o pastor Zanoni também disseram sobre a questão do endurecimento do coração do povo no que diz respeito a depois que os espias espiaram a terra, e o povo falou assim, a terra é de gigante, mas esse endurecimento do coração vem lá do início, Kleber. Se você abrir Êxodo 15, e esse texto fala como no dia da tentação do deserto, e o dia da tentação do deserto em Salmo 95 diz que era Massá e Meribá. Eu até comentei com o pastor Daniel, que foi quando o Senhor mandou Moisés ferir a rocha, que aí sairia água. Ali naquele lugar o povo murmurou continuamente, e ali Moisés chamou aquele lugar de 2 nomes, Massá e Meribá, que é tentação e contenda. Por quê? Porque o povo já tinha vencido o Mar Vermelho no começo da caminhada. Ali Moisés cantou, eles seguiram a caminhada, chegaram no lugar chamado Mara. Águas amargas, hein? Murmuraram. Aí Moisés falou assim, dá ouvido ao Senhor. Faz tudo o que ele mandar. Sabe por quê? Porque ele é Jeová Rafa, ele é o Deus que sara. Ali era a primeira palavra do Senhor querendo sarar o coração deles. Eles caminharam, foram até Elim, que era um oásis, né? Havia 12 fontes. Depois eles partiram de Elim, chegaram no deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, 15 dias do mês segundo, ou seja, praticamente um mês depois da Páscoa que eles saíram do Egito. Ali, eles contenderam de novo, eles murmuraram, querendo pão. Deus manda o maná. Eles comeram do maná, depois eles contenderam de novo, querendo carne. Deus manda as codornizes. Inclusive, Deus fala assim, olha, já que estão insistindo tanto e murmurando tanto, vamos mandar carne durante 30 dias. E comeram carne até sair pelo nariz. Não foi, né? Enjoar. É isso mesmo. Até enjoar. Até enjoar. Aí depois disso daí foi a experiência em Massá e Meribá. Ou seja, a palavra e a voz do Espírito Santo olha, não permaneça em murmuração. É por isso que está falando do coração duro e de um povo de dura cerviz, como o Senhor falou muitas vezes no deserto, porque o povo insistiu em murmurar. E nós precisamos entender exatamente isso, discernir, para a gente não inclinar nesse mesmo erro. Nós precisamos ser sensíveis, dependentes, gratos e com o coração quebrantado e não duro. Aí você vai ouvir a voz do Espírito. Você quer ver uma teimosia que acontece nos nossos dias? Tem pessoas que falam assim, lógico que eu não vou falar o adágio, o provérbio todo, o chavão popular, mas assim, não, eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. É uma insistência, deixa eu chamar aqui o diácono Anderson Lacerda, está conosco aqui também nessa manhã. Essa insistência, eu até perguntei isso ao pastor Guilherme, como cuidar para não ter um coração de pedra endurecido, uma esclerose cardíaca, como disse o pastor Mauro aqui. As pessoas estão desatentas. Você está desatento ao que está acontecendo ao seu redor. Isso endurece seu coração, porque você começa a ouvir notícias ruins todo dia. Você liga a televisão, só ouve notícia ruim. Isso vai endurecendo seu coração, traz medo, você começa a ficar insensível, porque você vê tanta violência que você fica insensível. Outra coisa, preocupações, voz de engano. Não é bem assim. A Bíblia diz, mas não é bem assim. Olha, a Bíblia tem que ser atualizada. Então, essas vozes,
essas vozes, vai fazendo com que você fique insensível, que você não ouça mais a voz do Senhor, que você põe em dúvida o que a Bíblia está falando, que é a palavra de Deus. Né? A Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Agora, esse endurecimento do coração é fruto da gente não considerar a voz do Senhor. Sim. E tudo isso vai fazer com que você comece a murmurar na hora da prova, do teste, da adversidade. Assim como o povo de Israel fazia sempre. Era uma rotina. E Deus chamou a atenção do povo para que... E aquelas pessoas que tiveram essa atitude, eu pergunto, Diácono Anderson, entraram na Terra Prometida ou não? Paz do Senhor, querido. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os pastores, a todos os irmãos que estão, né, aqueles que estão nos acompanhando. Então, não entra. Não entra. O pastor colocou aqui muito bem o capítulo 4, né? Que ele fala, e tem uma palavra aqui que se repete também, que fala assim, repouso do Senhor. Isso. Tudo isso que o Senhor revela, que o Senhor relata aqui, que é colocado aqui, que é expresso aqui, tem um objetivo, para que o homem entre no repouso do Senhor. Como que o homem entra no repouso do Senhor? Com o coração endurecido? Não. O homem não entra no repouso do Senhor se o seu coração estiver endurecido. Enquanto o pastor falava, eu lembrei aqui da experiência dos 2 discípulos no caminho de Emaús. É interessante porque eles estavam descendo de Jerusalém para Emaús quando Jesus já tinha dado uma promessa, ficar em Jerusalém. Então, ali eles já não estavam cumprindo a promessa. E quando eles descem, Jesus se apresenta ali, né, aproxima, eles não o reconhecem. Uhum. E ali Jesus pergunta, mas aqui, o que aconteceu? Para onde vocês estão indo? Qual é a novidade aí? Né? O que está acontecendo? E eles começaram a relatar. A murmurar, reclamar. Não, e eles começaram a contar. E interessante que eles começam a contar, olha, você é forasteiro, você não deve ter escutado, né? Pois é, veio um homem, Jesus de Nazaré, e fez sinais, e fez maravilhas. Tudo passado, e né? tal. E morreu, e ao 3º dia, olha, estão até dizendo que ele ressuscitou. Olha só, isso não era um leigo falando, eram os discípulos. Não, as mulheres foram no seu sepulcro, estava vazio, estão dizendo que ele ressuscitou. Mas eles estavam descendo para Emaús. Estava indo embora, dando as costas a Jerusalém. E aí Jesus já dá aquela primeira palavra, ó, né? Nesses tardios de coração. Interessante que a palavra lá em Lucas fala que Jesus começa a falar de Moisés aos profetas, mostrando o que estava escrito acerca do Messias. Então Jesus já pega lá de Moisés, né? E aí é onde entra a referência que o pastor colocou. As águas de Mara. O que adoçaram as águas de Mara? Lenho. O lenho cortado e jogado no amargor, na amargura daquelas águas. O maná desceu do céu. Por que Moisés não entra na Terra Prometida? Porque Deus diz que para ele, toca, ele fere a rocha. Então, vez foi fala a rocha. Ele falou a rocha na segunda vez. Isso, aí depois ele feriu. Perfeito. Devido à murmuração. Devido à murmuração, ele, né, ali e fere a rocha. Mas quando Jesus fala assim, e começou Jesus a explicar a eles de Moisés aos profetas, ou seja, Jesus já mostrou que ele estava ali testificado e o povo não viu. E o mais importante ali é que eles convidam Jesus a entrar. Jesus entra. Até então eles não haviam reconhecido. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que ele é o Senhor. E aí viram um para o outro, e naquele momento Jesus desaparece. E viram um para o outro e falam assim, mas não ardia o nosso coração quando ele falava? Aí que vem. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado e o coração do homem tem ardido? Só que se o homem não tiver uma experiência com a morte e ressurreição, com o partir do pão, com esse Jesus que morreu, ressuscitou para nos dar vida, não adianta. Você não vai reconhecer que ele é o Senhor. O Espírito Santo anuncia a profecia, o Espírito Santo anuncia os sinais, mas você precisa ter o partir do pão, você precisa estar em comunhão. Lá em Êxodo, Moisés, eram 12 espias. O povo viu o que havia na terra? Não. Eles ouviram de 10 o que havia na terra. Era a voz de 10 falando contra a voz de 2 falando. Deus sempre vai colocar à disposição do homem a sua comunhão. Nunca vai faltar. Não vai faltar as provas, não vai faltar
aqueles que estão ao nosso redor, dizendo, essa quarta trombeta não existe, esses sinais são coisas da ciência, a ciência prova isso e aquilo, mas nunca vai faltar a comunhão do Espírito Santo dizendo, eu estou voltando. Agora, Jesus está às portas. Em cima do que o diácono Anderson está falando, pastor Daniel, o povo de Israel era um povo duro de coração, o povo hebreu ali. Um povo que teve o Messias, o Yeshua HaMashiach, o Messias tão perto, do lado, e o rejeitou. Não aproveitou. Não deu ouvidos à voz maravilhosa do Senhor. E o Salmo diz assim, a voz do Senhor é poderosa, quebra os cedros do livro. Eles não aproveitaram, como nos nossos dias também. Muitos não estão aproveitando, não estão oportunizando, não valorizando a voz do Senhor. E isso é um problema grave. A questão, a gente sempre fala, o povo era duro, o povo era complicado, mas sempre há um elemento que eles estão mais acostumados, né? O povo estava no Egito, mesmo que a carga fosse, né, alta, aumentou, né? O faraó aumentou a carga, mas eles tinham cebola, eles gostavam, né, de cebola. As cebolas de carne, né? Os pepinos, cebola. Tinha leite para dormir. Para eles estava bom, né? O povo judeu aqui, né, quando Jesus vem encarnado, a lei, nem mais a lei, né? Já eram os costumes, a tradição já tinha substituído a lei praticamente por completo. As tradições, como Jesus sempre repreendeu eles, né? E eles não queriam sair daquilo. Hoje, a gente vive Laodiceia. Direito do povo. Hoje, o que tiram? Não, é isso mesmo. Cada um faz o que quer. Eu costumo até falar uma frase, né, que a gente ouve muito isso. Ela é boa, né, entre aspas. O importante é ser feliz. É verdade. Aí o cidadão, ele larga a esposa com 3 filhos, porque ele resolveu alguma coisa na mente, né? Porque é importante ele ser feliz. Esses dias a gente soube de um rapaz, a esposa ficou grávida de 5. Um quíntuplos, é mesmo? E ele, foi embora. Foi embora. Meu Deus. O importante é ser feliz. Então o homem, ele quer o seu direito, né? E hoje, né, a sociedade, ela tá nessa mesma tocada. Cada um quer o seu direito. E quando a palavra fala de arrebatamento, não. Tem sinais, sim. Né? Você ouviu o terremoto? Em vários lugares tem. Né? Você quer olhar a Islândia, né? As ruas estão rachadas, tem cidade inteira evacuada, né? Tem guerra antiga, na década de 80, né, que é um pouquinho mais velha aqui, só tinha os rumores. Não, vou jogar a bomba atômica aí, não, eu que vou, né, Rússia, Estados Unidos. Hoje você tem guerras declaradas, a Coreia do Sul e Coreia do Norte nunca viveram em trégua, sempre estiveram em guerra, aliás, até a trégua já foi, né, extinguida, estão agora em guerra de novo. Né? A Coreia do Norte colocou a tropa lá no sul. Os sinais estão aí, né? Mas o povo, ele prefere continuar naquilo que é o que ele vive, né? É difícil você mudar a mente, né? Por isso que a palavra fala que só quem convence o homem é o Espírito Santo. Não adianta, a gente vai ficar pregando, falando. Portanto, por isso que a palavra diz no início, portanto, diz o Espírito Santo. Se hoje, e isso é importante, né? Uma afirmação interessante. É hoje, né? Porque se a gente fazer uma pergunta aqui, quantos hoje já se passaram? Verdade. Né? Mudou o dia, não é mais hoje. Então, o Espírito Santo está falando hoje, porque hoje é o último dia. Pode ser meu último dia, pode ser o seu. Jesus pode voltar e pode ser o último dia de todos. Então, e há uma grande diferença entre a voz, foi o que ele falou, entre a voz que nós ouvimos, né, com o ouvido,
e a voz que fala aos nossos corações. Por quê? A voz do Espírito Santo, ela é inconfundível. Ela estremece o coração. E todo mundo sabe quando o Espírito Santo falou, né? Quando o Espírito Santo ele fala, o coração ele é inconfundível. O conselho é, se hoje ouvirdes a sua voz, e todo mundo já ouviu a voz do Espírito Santo, né? Ouviu uma palavra, uma criança cantando, uma mensagem, uma pregação. Esses dias a gente veio gravar aquele programa de louvor, né? Ah, sim. Dos jovens? Não, só de grupo de louvor. Ah, sim. O Elias está fazendo. Ah, isso. Perfeito. Palavra de louvor, esqueci o nome do programa, me perdoa. O pastor vai me pegar depois. Mas a experiência de um rapaz que era o Vetinho, né? O Everton, ele era de uma escola de samba, né? Ele era, ah, sim, verdade. Aqui, né? De Vila Velha. Isso. E ele ali, o Espírito Santo tocou ele ali, no momento que ele estava naquele movimento todo ali. E o Espírito Santo falou, seu lugar não é aqui. E aquele dia o Espírito Santo falou com ele ali. Então, assim, o Espírito Santo ele fala ao coração em qualquer lugar, porque o hoje dele foi naquele momento. E ele ouviu a voz. Ele foi e considerou. Foi numa igreja, entrou na igreja, o Senhor falou tudo que ele precisava ouvir. Ali ele se converteu. Hoje ele é ungido, né? Louvando ao Senhor. Glória a Deus. Então, se hoje ouvides, e a gente falou muito dos que ficaram, né? Mas os que aceitaram, é maravilhoso. O céu há muitas moradas. O Senhor falou isso. Quando a gente pega Apocalipse, quando vai descrever, né, os novos céus, nova terra, né, rua de ouro, né, rios de pedras preciosas, né, e o Senhor está ali, né, e o seu nome será Jeová Rafá, né. Então é maravilhoso ouvir a voz do Espírito Santo, né, como aquele povo, Josué e Caleb entraram na terra, né, e a terra era boa, a terra era maravilhosa, e o Senhor os deu por herança. Então além de você não viver o prejuízo do deserto, você vai viver o manancial que é a presença do Senhor Jesus. Está com ele para sempre. Ô Kleber, deixa eu salvar o pastor Daniel aqui, que o nome do programa é Conversas de Louvor. Conversas de Louvor. Outra coisa. Não tem edição esse, então. Coisa rápida aqui. O pastor Daniel estava falando, eu me lembrei de uma coisa. Às vezes a gente fala assim, porque o povo no deserto era um povo de murmuração, de dura serviço. Mas nós precisamos olhar para nós hoje, para o nosso comportamento, para a nossa vida, porque é interessante. Quando você abre a palavra, você lembra e você vê em Gênesis a sociedade em que Noé vivia. A Bíblia diz que Deus, aquilo cheirou mal as narinas de Deus, que Deus ali decidiu extinguir com a humanidade, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E a nossa sociedade hoje, Jesus comparou ela com essa sociedade de Noé. Como foram os dias de Noé. Assim também será. Os dias da vinda do Filho do Homem. Então, às vezes a gente fala que o povo murmurou, que o povo era de... E nós? Exatamente. Hoje? E a nossa sociedade hoje? Como que nós estamos diante disso tudo que nós estamos falando hoje? Sobre não endurecer o coração, sobre o dia ser o dia aceitável do Senhor. Jesus pergunta, haverá fé na terra? Haverá fé na terra? Exatamente. Então, quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte. Olha o que diz o livro de Juízes, capítulo 21, último versículo do livro de Juízes, do último capítulo. Cada qual fazia. Naqueles dias não havia rei em Israel, ou seja, não havia quem reinasse em Israel, né? E hoje em dia também o Senhor não reina no coração de muitas pessoas, não havia de muitas das pessoas. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E outra coisa, tinha um rei, tá? Mas eles não queriam rei. Não obedeciam, não queriam. Que era o Senhor. Ou seja... Aí parece a parábola de Jotão, reina sobre nós. Não é verdade? É verdade. Então, o povo, ele estava com o coração endurecido, eles não aceitavam o governo de Deus. Exatamente. Eles queriam o governo do homem. Isso aí. E... igual aos vizinhos. Exatamente. Eles olhavam os povos ao redor. Chega perto. Eles olhavam os povos ao redor e havia já, né, aquele título de rei, né? E aí eles foram até os profetas ali, né, e pediram, dai, né, até Samuel, para o profeta,
Dá-me também um rei, igual aqueles que estão ao redor. Estavam olhando do vizinho. E Samuel ainda tenta, né? Fala assim, não, mas olha, se você botar um rei, vai acontecer isso, vai repartir isso, vocês vão ter que sustentar aqui e tal. Não tem problema, nós queremos. Não, tá debaixo do jugo pesado, eles invertem, eles eram sustentados pelo rei dos céus, agora eles teriam que sustentar aquele rei terreno. Né? E eles estão assim até hoje. Exatamente. Porque endureceram o coração, queriam um rei na terra. Endureceram o coração no deserto, querendo as coisas. E hoje eles endureceram o coração com respeito a Jesus. Exatamente. Ao Messias deles, né? Que eles rejeitaram. E tem um ponto interessante, que você falou de Faraó. Interessante que Faraó endurecia o coração depois que Deus tirava a praga. Moisés ia, orava com Arão. Deus retirava a praga. Moisés endurecia o coração. Faraó endurecia o coração. Aí vinha Moisés, falava, olha, deixa aí, Deus vai mandar outra. Aí vinha outra praga, aí ele chamava de novo, Faraó chamava de novo. Não, agora eu entendi, ora por mim e tal. Aí Moisés ia lá com toda aquela paciência dele, orava de novo, endurecia de novo o coração. Então assim, às vezes no momento da tribulação, né, tá ali, Deus resolveu, pronto, aí, dá as costas, o coração endurece de novo. Meu Deus do céu. E acontece muito isso hoje, né? Muito. Muita gente tem experiência com o Senhor, mas na luta, né? Na prova ali, conseguiu, vai embora, se afasta e vai embora. Isso, mas não pensam que amanhã depois pode voltar, né? Esse é o grande problema, né? E foi o que aconteceu com os 10 leprosos, né? Só um voltou para glorificar, o resto foi tudo embora. Só queria a bênção, só queria a cura. Queria a bênção, não queria o abençoador. Porque também o homem foi criado para ser eterno. Sim. Então ele acha que ele sempre vai ter um amanhã, né? Mas o amanhã pertence a Deus, né? Então é por isso que sempre ser colocado quando será a última mensagem, né? É hoje. Hoje é a última mensagem, né? Quem é que vai trazer a última mensagem? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, né? E ele ainda está aqui, né? Exatamente. Então, se hoje ouvides a sua voz, a voz do Espírito Santo é como voz de muitas águas, né? Ela sobrepõe as vozes dos homens, as vozes do mundo, sobrepõe todas as coisas. E o homem na sua criação, criado para viver a eternidade, ele acha que ele vai ter um amanhã sempre, né? Sempre vai ter um amanhã. Então, segunda chance. E até a irmã Fátima aqui de Guaranhuns até deu uma contribuição para nós aqui, falando a prova, ela acaba amolecendo o coração, né? O faraó, quando via a prova ali, todas as pragas que tinham ali, ele amolecia o seu coração. Passou a praga, ele volta a ser, né, a ter a mesma mentalidade de homens, esquecendo daquilo que passou, né? E acontece com alguns irmãos da igreja, né? Exatamente. É a mesma coisa. E o coração grato, ele não esquece. O livro de Salmos, ele nos mostra isso, né? É um livro escrito por um coração grato, por tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor faz. Então, ele sonda-me, ó Deus, né? Conhece meu coração. Conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Então, ele olha o passado, né, de forma a que o coração dele continue mole, amolecido pelas bênçãos, né, porque o Senhor operou na vida dele. E tem um detalhe que o pastor Mauro está falando que me fez aqui. A palavra tentação no hebraico, significa teste, prova, adversidade. Mas no original mesmo, na raiz mesmo, quer dizer estado de teste do caráter. Estado de teste do caráter. É isso que o pastor está falando quando o faraó vinha a praga, não, tô arrependido, não, Deus é acima de tudo. Aí, ok, Deus abençoou, tirou a prova, ele não tinha caráter. Então ele voltava a endurecer o coração de novo, resistir. Então é um teste da prova do seu caráter. E alguns estudiosos dizem que o caráter, ele não tem como ser mudado. O único que pode mudar o caráter do homem é o Espírito Santo. Meu Deus. Nascer de novo, né? Só o Senhor Deus. É o nascer de novo. Exatamente. É por isso que eu falo de novo a palavra Ometzlev. Quer dizer,
uma mente firme, corajosa, e não um coração, uma mente resistente à voz do Senhor. É isso que nós temos que... Essa é a palavra que a gente tem que aprender nessa manhã. É ter uma mente, um coração firme, corajoso, mas no Senhor, não contra o Senhor. Queridos, são 7h19. Eu vou pedir o pastor... Aliás, deixa eu me despedir rapidamente aqui dos irmãos. Eu tenho apenas 10 minutos para a gente encerrar. Vou me despedir aqui do pastor. Quem vai orar vai ser o pastor Mauro, né? Pastor Mauro. Pastor Daniel Monteiro, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã, ter trazido essa palavra de Deus, que os irmãos estão falando assim, Kleber, a palavra de hoje foi forte, mas necessária. Obrigado, pastor. Paz, Senhor. Paz do Senhor, Kleber, paz do Senhor, amados, os ouvintes. É uma preocupação, né, que a gente tem desse momento que a gente vive. Às vezes parece que a mensagem foi um pouco mais dura, né? Mas o grande recado é ouvir a voz do Espírito Santo. E o irmão disse assim, palavra forte, dura, mas é isso que eu precisava ouvir nessa manhã. E outra coisa, hein? Não endurece o coração, não. Não endurece o coração, não. Mas é para amolecer o coração. Isso. Colocar em prática. Mas a palavra, ela é uma bênção para quem ouve, né? Porque quem situa a gente é o Espírito Santo, né? A gente podia ficar aqui falando 3 horas e não resolve nada, né? Como o pastor Gedeuti fala, palavrinha, né? Ficar uma palavra aqui, outra palavra. Se o Espírito Santo não atuar no coração. Agora, bom é ouvir a voz do Senhor. Né? Bom é ser direcionado pelo Espírito Santo. Bom é você deixar o Espírito Santo falar o seu coração e obedecê-lo. Então deixar esse recado aqui. E um abraço, né, para os irmãos. Amém. Que nos ouviram. O pessoal ali de Boa Vista, Igreja de Boa Vista 3, Polo de Boa Vista. Vou deixar um abraço também para a Igreja Mar Azul, né, a igreja que eu fui ungido. Quando eu vim do Rio para cá, né, foi a igreja que me recebeu muito bem. Né, a Igreja de Coqueiral, a Igreja de Setiba, as igrejas que a gente passou. A gente roda bastante, né? Graças a Deus. Mas a gente faz amigos e irmãos, né, em Cristo. Vou deixar um abraço para a Igreja de Boa Vista 3, o pessoal lá do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, a minha terra. Apesar que eu nasci em Caxias, né, fui para o Rio de Janeiro, para São Gonçalo com 4 anos. Caxias só tem gente nova. Só gente boa. Mas é isso. Um abraço a todos, né, que o Senhor deu um dia de vitória para todos. Amém. O bairro que eu nasci lá, para você ter ideia, o nome é bairro Chacrinha. Rapaz, eu não sei nem o nome de bairro, que eu saí de lá com 4 anos. Meu Deus, mas é bênção. Deixa eu chamar aqui o pastor Mauro. Pastor, vamos orar, e são 7h22, e aí depois nós retornaremos, dando sequência aqui aos pastores, mandando abraços. Antes, pedir oração pelo nome, deixa eu ver aqui, pelo irmão Valentim, está na UTI em estado grave, né? Vamos orar, tem 6 anos, o irmão Valentim, 6 aninhos, né? Nosso querido irmão. E vamos orar, é isso, ele está em estado grave na UTI e também precisa das nossas intercessões, além da irmã Ana, do irmão César, da irmã Rose, os demais irmãos que nós falamos aqui, que precisam de uma bênção na área da saúde. E também, deixa eu mandar um abraço, daqui a pouco eu vou falar direitinho. Sim, já está aqui? Não. Daqui a pouco eu vou falar direitinho. O aniversariante do dia, chegaram mais aniversariantes aqui e nós vamos aqui anunciar. Sim, já está aqui na minha mão. É o pastor Márcio Luiz e a sua esposa, Flávia Rocha. Eles são da Igreja do Flamengo. Aliás, o pastor João Carlos Braga passou por lá, né? Igreja do Flamengo, do Rio de Janeiro. Os dois, isso, meu Deus, marido e esposa, fazem aniversário no mesmo dia, 30 de novembro. Meu nome? É o pastor Márcio Luiz e a esposa Flávia Rocha. Esposa, eles fazem marido e mulher, né? Fazem aniversário no mesmo dia, 30 de novembro. Não tem como esquecer, não. Não tem como esquecer. Ela vai lembrar sempre, né? Sempre. Parabéns, Deus abençoe. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Senhor Deus, nós
clamamos a Ti, tem misericórdia. a Tua bênção, Senhor, sobre cada um dos Teus servos, as Tuas servas, que até aqui, Senhor Deus, estiveram diante do Teu altar. Que Tu estejas abençoando, Senhor Deus, a saída de cada um, o local de trabalho, Senhor. Que Tu estejas dando livramentos, Tu estejas operando, dando experiências maravilhosas, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os Teus servos se encontram enfermos. Valentim, Senhor, toma conta do Teu pequenino. O irmão César, Senhor, Tu estejas concedendo uma grande bênção, operação do Teu milagre. Toma conta da Tua serva Ana, Senhor, para que ela possa ter o tratamento adequado e Tu estejas curando toda a enfermidade. A irmã Rosa, Senhor Deus, assiste a Tua serva para que ela possa ter, Senhor Deus, ali o seu tratamento. Também oramos pelo pastor Jean, Senhor, que Tu estejas operando uma grande bênção também, para que ele possa se recuperar ali. Senhor, ainda oramos pela família do pastor Arimateia, que Tu estejas consolando, Tu estejas operando o conforto, Senhor Deus, de cada um deles, dos amigos também. Senhor, também oramos pelos aniversariantes deste dia, pastor Márcio Luiz, a irmã Flávia, Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, e todos aqueles que nesta hora se alegram com mais um ano, Senhor Deus, na Tua presença. Nós oramos assim, Senhor Deus, toma conta de todas as coisas. Abençoa o nosso dia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. São 7 horas e 26 minutos. Olha, se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com seus filhos, se você tem se envolvido ultimamente em coisas que te trazem dor, se você se sente abandonado, se você está com depressão, ansiedade, enfim, se você não está bem, eu vou até pedir para o nosso irmão Josias Nunes, o nosso querido irmão que trabalha conosco aqui na tela, na técnica, nos dando todo o suporte aqui, colocar na tela para a gente o nosso 0800. Nós temos um telefone, que é este 0800 que você vai estar vendo aí na sua tela. Isso, obrigado, querido. Tá vendo aí esse 0800? Esse telefone é de domingo a domingo, de janeiro a fevereiro. De janeiro a dezembro, né? O ano inteiro, todo dia. Ah, tá chovendo, pode ligar que tem gente lá. Ah, tá de noite, pode ligar que tem gente lá. Tá de madrugada, não tem problema, tem alguém lá. Sempre vai ter alguém, um pastor, lá no 0800. Você pode entrar em contato com o nosso 0800. Nós temos o maior prazer e alegria. Tenho certeza que eu estou falando. Quem te atender, o pastor que te atender, vai ter maior alegria em orar por você, em te ouvir, né? Talvez você não tenha quem te ouça, você não tem com quem falar. Então ligue, 0800, está aí na sua tela, tá bom? Esse telefone está na sua tela, para que você possa conversar, se abrir, e o pastor vai orar com você, o pastor vai conversar com você, vai te aconselhar, né? E tem certeza, pode ser de dia, de noite, a hora que você quiser, que você estiver nesse estado. Anote aí, não perca. Passe esse telefone para o seu vizinho, para aquele seu parente, para uma pessoa que você sabe que está passando por uma batalha, uma luta, uma dificuldade. Faça isso. Nós estamos aqui à disposição, tá bom? A você que está passando por problemas na sua vida, por problemas em qualquer área da sua vida, vai ter um servo do Senhor lá à disposição, dia e noite, para te atender. E outra coisa, hein? É 0800, tá bom? É isso. A palavra do Senhor diz, ó, receber de graça dai. 0800. Nem a ligação paga, né? Nem a ligação paga. Olha que coisa maravilhosa. E você pode ligar de qualquer parte do país ou do território nacional, do mundo, se você puder. Precisar, é só ligar, tá bom? Faça isso, faça isso. Queridos, são 7 horas e 28 minutos. Lembrando aos irmãos que neste final de semana, hoje é quinta-feira, né? Então, amanhã à noite, né? Já estaremos no Manaim de novo. Graças a Deus, teremos seminário de principiantes e estaremos lá no Manaim mais uma vez com os irmãos, recebendo os irmãos do Brasil inteiro. Aliás, desde ontem os irmãos já estão vindo aqui visitar a Rádio Manaim, conversando com a gente. Quero mandar um grande abraço ao irmão, o nome é difícil, mas é Andrews. Ele é coronel do Exército. Esteve aqui antes de ontem com a sua esposa, nos visitando. Ele esteve no Trombetas e Festas.
Ele estava morando ultimamente em Brasília, se não falha a memória, e agora ele foi transferido para Manaus. Lembrei até do pastor Mauro, passou por lá em Manaus. Né? Sim, meu filho mora lá. Olha só. Daniel. Manaus, isso, exatamente. Então, um grande abraço ao nosso querido irmão, esteve aqui ontem, um grande abraço, uma alegria conhecê-lo. Estamos orando esse mês ainda pelas autoridades, hoje 30 ainda no mês, esse final de semana, e que o Senhor possa estar abençoando as nossas autoridades. Lembre de orar pelas autoridades, não esqueça, tá bom? Para que, a Bíblia diz, né, para que a gente possa ter uma vida tranquila e o Senhor continuar nos abençoando. Ponto final do nosso pós-madrugada de hoje. Você vai ficar agora com você que está pela TV Manaim, com a programação da TV Manaim. E a você que está pela Rádio Manaim, vem com a gente.